Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo. Olha aí, 2 vídeos seguidos já é uma conquista aqui. Espero que vocês gostem, né? Acompanhem o conteúdo. Bom, no vídeo de hoje, sem muita enrolação, deve ser um vídeo curto. Eu quero fazer um. Faz parte do vídeo anterior, tá? No vídeo anterior, no módulo 4, a gente falou sobre esse módulo que está na tela, né? Trabalhando com seletores e interações. E no exercício, na parte de exercícios, tem o último exercício que é o fluxo completo de compra lá no site do SalesDemo, que é o site que a gente está usando como referência para algumas questões, tá? E aí, esse último exercício é um exercício, um desafio, né, mais completo, inclusive até pode servir para você como portfólio, né, você depois anexar, colocar no seu GitHub. Então, e aí eu decidi fazer um vídeo esse vídeo como uma parte ainda do vídeo anterior, sendo a resolução desse desafio aqui para ajudar vocês. Se bem que assim, tem bastante dica aqui que eu dou, né? Tem a própria solução se vocês forem olhar aqui, mas eu acho que é legal, caso vocês ainda não tenham feito o desafio, se assistirem esse vídeo, vocês vão acompanhar aqui como eu faço, como eu uso para fazer isso. Então acho que fica legal também esse formato. E aí, se vocês gostarem, né, nos próximos vídeos que a gente também tem desafio, eu posso seguir dessa maneira também. Ok? Então, sem muita enrolação, vamos para o nosso vídeo, tá? Lembrando que o site é esse aqui, tá? O site é esse aqui, tem um link aqui no próprio desafio aqui, você consegue ir aqui, ó, e abrir o sócio demo. Tô olhando aqui para a tela porque eu tô olhando a outra de referência, ver se eu tô perto, se eu tô longe, se eu tô enquadrado aqui no vídeo, tá? Então, é... mas é isso. Eu já tô aqui com o meu VS Code, tá? Cadê a tela? Já tô aqui com o meu VS Code, ok? Tá aberto aqui. Já está tudo configurado. Se você já passou pelas outras aulas, você já deve ter feito isso, né? Toda a parte da instalação, enfim, tem até alguns exemplos das outras aulas, inclusive. E aqui a gente vai criar um novo arquivo. Vamos colocar aí para fio, mas você pode colocar o que você quiser. .spec.ps, nós estamos usando JavaScript aqui, ok? Então, a gente começa com aquele básico de sempre, o import importar aqui a referência do Writer. Vamos ver se aí ela vai ao completar não, colocar preguiça, então eu vou ter que. Aqui, muito simples, mesmo, agora baixo. Enfim, import, teste, o expected e o playwright testar. E aqui a gente vai criar um novo teste, poderia ser um Swift, mas a gente vai criar um novo teste. Quando a gente for falar, acho que no próximo módulo, a gente vai falar sobre page host, vai ser legal, porque a gente vai usar esse mesmo teste para estruturar o próximo módulo, né? O próximo tema do módulo, do próximo módulo. Então vai ser bem legal. E aqui, a gente, antes de. Aqui seria o fluxo de salsa demo. Ok. Aqui ele vai dar já algumas soluções, né, mas não vamos usar por enquanto. Vamos fazer na mão, tá? Se for coisa muito simples e muito óbvias. E aí vamos lá para o site aqui, parte do exercício, ver qual é o primeiro passo. Acho que é aqui que mostra. Não, dica aqui. Pronto. Nessa dica aqui, a gente vê qual seriam as etapas desse fluxo, né? Enfim, aqui eu acho que dá para seguir bem. Se bem que a gente pode. Tem até aqui o checklist. Bom, então primeiro a gente precisa fazer. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o site, né? Então a gente vem aqui e eu acho que a gente precisa fazer a primeira ação, inclusive já entendeu aqui. Essa primeira ação a gente falou sobre isso, sobre ação, né? Sobre a validação. Então são conceitos do último vídeo. Vocês estão vendo que ele está dando essas sugestões, tá, gente? É porque a gente já tem aqui alguns scripts que foram dos vídeos passados. Então, ele está seguindo a mesma ideia, tá vendo? Ação, abrir a página, muito provável ele vai fazer essa mesma coisa aqui, ó, de abrir e fazer o login. Então, ele vai seguir o mesmo princípio. Então, por isso que ele já completou já nessa lógica, porque ele já leu os outros arquivos das aulas anteriores e já entendeu. Mas a gente vai precisar do await.to. O to é a função que navega, né, para
a URL que a gente quiser aqui. No nosso caso, é só deixa eu conferir aqui se está certinho. Imagino que sim. Tem outros, como eu falei, aqui é o código, vai ser um código mais bruto, vamos chamar assim. É a primeira coisa que você vai fazendo ali, aquele código bem bruto. Inclusive, é um costume meu, tá? Eu sempre uso essa estrutura primeiro. Eu faço um código mais bruto, né? Tipo, sem nenhuma firula, sem nenhuma organização, vamos dizer assim, tudo num arquivo só. E depois eu vou organizando. Mas esse é o assunto do próximo módulo, já estou me adiantando. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o site. E aí a gente vem aqui, ó, esse ícone é da extensão do Playwright, que eu falei também nos vídeos da parte de configuração. Essa extensão aqui que é da própria Microsoft, do próprio Playwright, tá? Então ela ajuda a gente a executar, a ver os autocompletes também, ajuda bastante nesse sentido. Então, e com esse botão aqui, a gente também pode vir aqui na aba de teste e ele também vai aparecer os testes aqui. Mas nesse caso, eu preferi aqui por enquanto. Então, a gente vem aqui para clicar e a gente vai validando. Aí, eu costumo exatamente fazer dessa forma, tá? A gente é validando passo a passo. Deixa eu ver se ele vai abrir. Se está configurado para abrir. Tá na outra tela aqui. Pronto. Ele abriu aqui e navegou. E abriu a URL, fez a ação aqui que a gente queria que fizesse. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui em duas. Não tá nesse modo, ele fica um pouquinho estranho, né? Vamos ver. O próprio Playwright. Lembra que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, falando sobre a árvore do lá do site, a gente abrir aqui no F12, né? Se a gente vem aqui e der um F12, ele vai abrir o Doom aqui, vai mostrar a árvore de elementos em HTML aqui, enfim. Que é uma das formas que a gente pode fazer para inspecionar e criar os elementos, e criar os locators, né? Os localizadores. Mas não é, o Playwright não é a melhor forma, tá? Por quê? Porque o próprio Playwright, e aí a importância dessa extensão, se vocês virem aqui no ícone, no menu aqui lateral, em teste, aqui você vai ver o nome Playwright, se você instalar a extensão, né? Se você instalar a extensão, e tem uma dessas opções aqui em Tools, nessa parte de Tools, vai ter essa opção aqui que se chama Pick Locator, tá? O que que esse Pick Locator faz? Como o nome fala, ele pega o localizador. E aí é bom fazer isso com você executou ali, abriu o navegador, esse é o navegador do Playwright, tá? É o próprio navegador aqui, é o Chrome, mas você pode ver que tem um nomezinho aqui escrito teste, então é o navegador do Playwright, é o Chrome do Playwright. Se você clicar aqui em Pick Locator, vai acontecer algo aqui. Ele já mudou aqui, tá vendo? Ele tá com algumas opções, abriu esse menu aqui, vamos chamar assim, e ele tem algumas opções aqui. Primeira opção é Start Record. Ele vai gravar a partir que você clica nesse botão, vamos chamar assim, ele vai gravar todas as ações que você fizer aqui na tela. Vai gravar e vai colocar onde? Aqui no nosso código. Não é o objetivo do vídeo mostrar isso, até porque eu acredito que eu já mostrei. Já está entendendo aqui a próxima ação, que é o login, né? Mas eu não vou auto-preencher, não. Vamos fazer aqui. Essa ação que está aqui selecionada é o Pick Locator em si. Se eu vim aqui com o mouse, percebam que ele parece com o nosso F12, né? Deixa eu abrir aqui novamente. Quando eu seleciono aqui, ó, é a mesma coisa, é a mesma função, é o mesmo, é a mesma função, de fato, é a mesma coisa. Só que tem uma diferença. Qual é o próximo passo que eu preciso fazer? Eu abri o site e agora eu preciso fazer o login. Para fazer o login, eu preciso clicar no campo de username e preencher o username, correto? Então, perceba que quando eu passo o mouse já, eu fico com o mouse em cima do campo aqui, username, ele já me traz uma informação ali. Ele está me trazendo já um localizador. Ele está usando o locator, está usando o data test e está trazendo o username ali no campo. Eu vou selecionar, eu cliquei, tá? Aqui, eu cliquei, e a gente vai voltar lá para o VS Code. E aí aconteceu uma coisa aqui. Essa extensão também, ela gera um menu aqui do Playwright. Quando você abre o terminal, por exemplo, que ele tem vai ter essas opções, aqui seria o terminal, mas existe essa aba aqui, Playwright. Quando eu selecionei lá, ele me trouxe aqui exatamente o localizador. Eu vou até selecionar aqui para ele já copiar. E aqui, ele já copiou o localizador para mim. Então, qual seria o próximo passo? Ele já que ele me trouxe o localizador, seria só passar isso aqui e passar o que eu preciso fazer. Que é o quê? Eu preciso acessar, que aqui está falando de outra forma, tá? Mas funciona também. Mas vamos fazer do jeito que
Ele trouxe ali. Coloquei o page, só copiei aqui e colei, tá? Dessa forma, eu acesso o localizador. Eu poderia colocar aqui uma variável para reaproveitar depois, mas a gente não vai precisar reaproveitar nesse momento esse localizador. E aqui, como eu quero preencher, eu vou usar a função de fio. E fio, abre parênteses, chaves, e aí eu vou colocar aqui o texto que eu quero, que no caso é o nome do usuário, ok? Vamos ver lá. A gente tem o usuário, ele vai dar aqui, ó, standard user. Deixa eu ver se eu consigo. Standard user. Claro. Aqui é o usuário. Ok? Vamos executar aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo colocar sem sair. Consigo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, preencheu aqui. É bem rápido, de fato, é bem rápido. Ele preencheu aqui o localizador. Ele preencheu o campo de usuário. Vamos fazer isso também. Vamos fazer a mesma coisa para o campo de password. A gente vem aqui, pick locator, volta lá, seleciona, passa o mouse em cima, né? E onde você quer clicar, cliquei e ele já me trouxe também. Inclusive, o localizador deve aparecer. Vai seguir da mesma forma, eu vou completar ali. Vocês vão ver ali, coisa, ele já preencheu com a senha aqui, que eu imagino que esteja certo, porque ele pegou de outro teste. E aqui ele vai preencher a senha. Vamos executar. O passo a passo é exatamente isso. Olha. Pega um localizador de uma ação, faz. Se quando você está muito seguro, você sabe que vai dar certo aquele localizador, por exemplo, nesse caso aqui eu sei, eu estou pausando para mostrar para vocês. Aí você vai, o recomendado é você ir executando passo a passo, porque nisso você também vai debugando. Se tiver algum erro ali, que por exemplo, eu fiz tudo de uma vez, sem nem testar, agora eu vou executar tudo para ver o que vai funcionar. E se tiver algum erro, vai ficar mais difícil de entender, é nessa linha, ok. Você vai ter que gastar um pouco mais de tempo debugando, né, que a gente chama. Então é bom ir aos poucos assim, né? Coloquei um aqui, fiz uma ação, testo, executo para ver se vai funcionar. Mas quando você estiver mais seguro de si, não tem problema nenhum seguir dessa forma. Deixa eu só consultar aqui minha telinha, 12 minutos. Ok, vamos lá. Eu disse que ia ser curto, mas eu tô falando bastante. Mas enfim, vamos lá. Pronto, eu já preenchi os campos de usuário e o campo de senha. Mas eu quero explorar algo com vocês aqui. O tipo de localizador que ele usou foi o page.locator, tá? E ele usou aqui, ele montou quase que. Ele montou um CSS selector, né? Basicamente, que ele está pegando o data test ID e enfim, o data test ID em si. Vocês lembram que a gente falou na última aula uma ordem de qual seria os principais tipos de localizador para a gente usar, né? A gente falou sobre o get by role, a gente falou até mesmo do get by test ID. Vamos dar uma explorada aqui. Viu? Importante antes disso. Por que que o Picklocator sempre colocou esse? Porque ele entendeu que aparentemente é o mais seguro, tá? A inteligência aqui do Previte entendeu que basicamente esse seria o mais seguro, ou aquele encontrou de padrão além do HTML, ele entendeu que esse faz mais sentido. Muito provável porque a gente deve ter um data test em todos os elementos. Então, isso pode fazer sentido. Ou porque ele não encontrou os outros. Porque eu acredito, que eu me lembro da documentação, ele dá preferência para o get by role. Por isso que, inclusive, a gente recomenda que eu use o get by role, porque a própria documentação recomenda isso. Eu acredito, tenho quase 99% de certeza que ele dá preferência para o get by role de fato, só que como ele não encontrou, ele foi para esse. Mas vamos dar uma explorada, porque pode ser que tenha algo melhor aqui, tá? Então vamos fazer a mesma coisa aqui, selecionar esse ícone, agora que eu estou no navegador mesmo, tá? Sem ser aqui no navegador. E vamos selecionar aqui o nosso elemento e vamos explorar um pouco. Bom, a gente viu que ele pegou esse data test. Muito provável também deu data teste aqui, né? Vamos até ver o botão de login, porque muito provável também tem um data teste. Também tem um data teste. E pelo que eu imagino, deve ter data teste em praticamente tudo. Então vamos dizer que o nosso desenvolvedor, ele foi lá a pedido do QA. A gente conversou com o desenvolvedor, olha, tem como colocar um elemento lá do HTML que seja algo relacionado a teste, né? Como a gente falou do data test ID, enfim, que a gente tem o get by test ID, né? E aí ele foi e colocou esse data test. Não foi o get by test ID, né?
seria o ideal. Ele colocou esse data test, que são os dados de teste ali que a gente vai usar para automação. A gente só vai usar isso para automação. O front-end não usa para isso, não usa isso para mais nada. Mas a gente conversou ali com o desenvolvedor front-end é gente boa, ele, não, tá assim, pode deixar. Pode deixar que a gente vai colocar isso como padrão aqui. Você conseguiu até convencer o time assim a adotar isso como padrão no desenvolvimento front-end. Perfeito, isso é ótimo. Se você conseguiu estabelecer esse padrão dentro do seu time, dentro da empresa que você trabalha, isso é ótimo, perfeito. Então, de fato, se você conseguiu fazer isso, é melhor usar esse elemento, ok? Mas a gente poderia usar outros elementos aqui, que fique claro. A gente tem aqui boas opções, inclusive, né? Não é comum ser tão bonitinho assim, só organizado. Mas já que a gente tem o data test, não vejo problema usar. Só que tem um porém aqui. Ele está usando o page.locator, né? Eu não acho a melhor estratégia, tá? Usar o page locator. Eu acho que a gente pode fazer algo diferente aqui. Acho que a gente pode usar aquele elemento que a gente chama de get by test ID. Mas, Will, mas não tá como get by test ID lá. Não tá como o test ID, né? O data test ID. Lá deveria estar data test ID. Não tá assim. Se a gente rodar, vai acontecer o quê? Vamos ver aqui. Pela demora, acontecendo alguma coisa estranha, né? Que não é mais rápido. Vocês podem ver aqui que ele está rodando o teste ainda, não disse que passou. Então, alguma coisa aconteceu que não deu muito certo. E, ó, percebam que nesse modo é bom que a gente consegue ver onde está também a execução. Percebam que ele está tentando preencher o campo. Tá vendo que ele está em awaiting aqui? Então ele está, nesse momento, fazendo essa ação. Isso é muito legal também no Playwright. Isso faz parte da extensão. Eita, tomamos um erro aqui. Basicamente, o que é que qual é o erro aqui? O locator.fill, né? Foi a ação que ele fez, né? Ele não encontrou. Estava esperando, ó, ele estava esperando por get by test ID, mas ele não encontrou. Então a operação foi abortada depois de 30 segundos ali. Aqui está a linha exata do erro. Então realmente ele não encontrou. Por quê? Porque lá não é data test ID. Por que eu falo isso? Porque o comum, se fosse assim, ó, data teste aqui. Eu não me recordo se é assim ou se é assim que o pessoal coloca, tá? Eu realmente não me recordo. Não me recordo se é teste aqui, não sei, não lembro se é assim. Talvez seja assim, mas eu realmente não me recordo. Deixa eu dar um refresh aqui pra gente voltar do jeito que tava. Mas ali a gente consegue editar, tá, gente? Mas fica só nesse momento aqui. Mas aí vamos fazer. Tem algum recurso aqui no Playwright que você consegue alterar essa lógica, alterar isso. Vamos aqui em configuração. Se a gente for aqui em configuração do Playwright, deixa eu fechar esse. Aqui são as informações de configuração. A gente acredito que eu já falei sobre isso, sobre as configurações, o que é que tem aqui. Então não vou passar por isso. Se eu não falei, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo só falando sobre isso, ou no próximo vídeo eu falo sobre isso. A gente tem algumas configurações aqui. Essa parte dessa configuração, esse bloco é de uso. Então, eu posso colocar uma URL aqui, que é a URL padrão, por exemplo. Se eu colocar aqui a base URL, vou comentar aqui. Eu não vou focar nisso, porque não é o foco essa parte de organização. Mas se eu colocar a URL aqui, eu não vou precisar colocar aquele go to e a URL toda. Eu posso colocar só uma barra que ele já vai navegar para lá. E aqui, a gente vai vir aqui, dar um Enter, e tem algo que a gente pode fazer para que o Playwright ele entenda que aquele data test é o nosso get by test, o nosso get by test ID, tá? Que é isso aqui, ó. Agora tá falha na memória aqui, como é que funciona? Deixa aqui, isso, só, vê só. É o teste ID atributo. O que que eu tô falando aqui? Vou tirar essa parte aqui, porque isso ali. Aí, vou explicar isso aqui. O que que essa configuração faz? Eu customizo o atributo getByTestID para dizer que ele pode receber o elemento com essas informações. Aqui, a gente está colocando o quê? O que que a gente quer? O que que a gente sabe que no site tem tudo? Tem praticamente todos os elementos. Data test. Porque a gente conversou com o front-end e ele colocou o data test. Poderia ser qualquer nome, tá? Poderia ser qualquer outra informação.
Poderia ser até o próprio teste ID mesmo, poderia ser qualquer outra coisa, não importa. Se você fez um acordo lá com o seu front-end, pedir para ele colocar sempre isso, então vai funcionar. Tá? Poderia ser qualquer outra coisa aqui. Ele está colocando data teste porque é exatamente o que tem lá. Então eu estou atribuindo novo valor para o nosso localizador, vamos chamar assim, de teste que pega, né, get by test ID. Então eu estou atribuindo um novo valor. E agora se a gente vir aqui e como eu fiz a configuração, ele dá uma resetada aqui. Se a gente vir aqui e executar o teste novamente, ele é para funcionar. Eita, eita, funcionando. Ah, claro que não vai funcionar, né? Por que que não vai funcionar? Que a gente não alterou, porque a gente não alterou aqui, né? Porque a gente não alterou, ele ainda está considerando aqui, tá errado esse tipo aqui, né? A gente só precisa, no caso, passar, passar o quê? O quê? Eu acredito que a gente só precisa passar aqui o nosso username, que é o valor do data test. Vamos ver aqui. Qual é? É, exatamente. É o valor. A gente só precisa falar o valor. A gente só precisa passar o valor. Por quê? Porque a gente já disse que o get by test é o data test. Então, é exatamente como se fosse o get by test ali, a gente só precisaria passar o valor. Vamos executar novamente e vamos ver. Eu até fechei, né? Vou trabalhando. Ele abriu aqui. Opa, foi muito rápido porque ele abriu aqui. Mas você percebe que ele preencheu, né? Então, essa estratégia também funciona. E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que, mesmo que funcione por português, a gente sempre deve priorizar para aquele que ficar mais padronizado, tá? Então, se a gente conseguiu, se a gente tem isso no front-end, lá no nosso elemento, a gente tem essa possibilidade, então é uma boa alternativa, já que a gente não tem um get by role, por exemplo, ou não, ou se não tiver, né? Algo específico que traga ali o get by role. Então, funcionou. Funcionou. Eu imagino que isso também vai funcionar para o nosso botão de login, porque a gente também tem ó, o login botão. Então, a gente pode vir aqui e colocar o nosso page, page.get. Aqui, quando você digita, por conta da extensão, né, já traz aqui, já até trouxe. Então, aqui a gente tem a nossa ação do login, que muito provável vai funcionar. E ali, depois de pegar o elemento, a gente faz a ação de clique. Então, daqui para cá, abre no outro tab. Pronto. Então, a gente já logou no site, ok? Então, a gente já fez as duas ações aqui, né? Com alguns steps, né? A gente fez a ação de abrir a página e fez o login. Agora, o próximo passo, vamos ver aqui no site, seria adicionar um item ao carrinho. Ok? Então, a gente precisa adicionar um item ao carrinho. Então, vamos ver como a gente pode fazer isso. Deixa eu executar novamente aqui para ele abrir, porque eu já uso essa tela de login para não precisar fazer login novamente lá. Ok? Deixa eu ver em quanto tempo nós estamos. Quantos minutos? 23 minutos. Vamos correr aqui um pouquinho. Uma vez que eu faço esse login, eu poderia colocar uma breve validação aqui para validar que ele de fato chegou na tela principal. Eu costumo fazer isso, tá? Nos meus testes, eu costumo colocar isso dentro de alguma função que eu vou criar, a gente vai criar depois, né? Com a parte de PageObject, eu poderia criar uma função em que depois que eu faço esse login, eu coloco uma breve validação ali, expected para validar o URL, se a URL está na URL da página inicial, por exemplo, só para validar que o login funcionou, tá? Eu costumo fazer isso, é uma boa prática também, mas a gente não vai fazer isso aqui agora, pelo menos não nesse momento. Mas se fosse para fazer, era só vir aqui, ó. Aqui, qual é a URL aqui? A URL é isso aqui, né? A gente pode pegar parte da URL. Então, por exemplo, isso aqui não era o foco, mas eu vou acabar fazendo. É await page.expected e a gente não precisa fazer expected. Ele já até entendeu aqui, ó. Eu posso passar ela completa ou posso passar uma parte.
To have URL. Acredito que eu preciso fazer isso aqui. Como tem outra palavra depois, acredito que sim. Pronto, funcionou. Ele vai fazer essa. Opa, não funcionou não. Tá rodando aqui ainda. Será que deu erro? Peraí. Tá, então eu preciso realmente. Ele entende que inventory.html, no caso, é uma palavra só. E vai funcionar. E pronto, o próximo passo seria a gente colocar, adicionar um item ao carrinho. Ele vai passar aqui, muito provável vai passar. Opa, muito provável vai passar e não está passando. Ok, ele quer que eu passe a URL toda, então a gente passa a URL toda. Vamos. O próximo passo seria adicionar um produto ao carrinho. Ok, bora passar. Vamos lá. Nossa próxima ação, entendeu? Vamos ver aqui. Vou selecionar o nosso pick locator. Nosso teste é para adicionar o item ao carrinho, então não tem nenhuma descrição, adicione o item tal ao carrinho, porque a gente não está fazendo um teste de item específico, nós estamos fazendo um teste para verificar se a funcionalidade de fato está operacional, né? Está funcionando, né? A funcionalidade está funcionando. Se ela está cumprindo o objetivo dela, que é adicionar um item ao carrinho, né? A gente está testando o fluxo de compra completo, né? Essa é a funcionalidade que nós estamos testando, né? Nós não estamos testando só o fluxo de adicionar o carrinho, por exemplo. A gente poderia ter uma suíte de teste, um arquivo de teste que validasse só isso, só essa parte de carrinho. Adicionar item ao carrinho, adicionar diversos itens ao carrinho, enfim. Mas no nosso fluxo aqui é um fluxo end-to-end, né? De fato, é um teste end-to-end, que a gente está testando o nosso fluxo completo, que é um fluxo de usuário, de adicionar um carrinho. Poderíamos, por exemplo, adicionar um fluxo aqui que seria pesquisar um item, que eu nem sei se tem a opção de pesquisar aqui, aparentemente não, nesse site. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Então a gente nem precisa, inclusive, abrir o item aqui, né? A gente pode adicionar diretamente o carrinho, porque aqui tem um botão de adicionar diretamente o carrinho. E eu acho que a gente pode fazer dessa forma, tá? Aqui, percebam que eu estou passando o mouse e cada. Eu percebo, inclusive, olha, um detalhe. Percebam que ele já alterou aqui para o get by test ID. Vamos fazer um teste, porque ele só estava pegando no locator antes, né? Deixa eu. Não sei se isso teve impacto, mas vamos descomentar aqui. Vamos ver se. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que realmente ele só entendeu que nessa tela o HTML mais seguro é esse. Então, mas enfim, fiquei curioso aqui. Depois eu vou explorar mais sobre isso. Aqui percebo que cada data test aqui, ID aqui, tem o nome do item, tá? Isso não é seguro. Por quê? Isso pode mudar. A descrição do item pode mudar de alguma forma. Enfim, então realmente não é é a melhor coisa a se fazer. Aqui eu já tenho uma coisa diferente. Eu percebo que ele está inventory item, é um get by test de inventory item, que eu acho que é um item eu acho que esse data test ele se repete. E aqui ele pegou o first, o primeiro item. Aqui, olha, veja, aqui ele pegou o ponto NT, ele pegou o index, né? Aqui NTH é o index. Ou seja, ele pegou o primeiro, que no caso não é o primeiro, né? Aqui seria o zero, aqui seria um, tá? Então, tem essa situação também. Para esse momento aqui, para esse escopo, o mais seguro que a gente pode fazer é exatamente pegar esse elemento aqui. Ou seja, eu não vou adicionar o carrinho, vou precisar abrir o item, mas é mais seguro, tá? Porque vamos dizer que amanhã esse item sai daqui. Então, o meu teste vai quebrar. Mas, como o foco aqui não é trazer as melhores práticas ainda, não é esse o foco, né? A gente quer só montar o fluxo, mas ainda assim eu não poderia deixar de falar isso, porque isso acontece no nosso dia a dia. Então, ao invés de clicar aqui nesse item e para adicionar o carrinho logo, eu vou primeiro selecionar ele, que eu imagino que é o que acontece quando o usuário faz isso ali. Então, vamos ver isso aqui, ó. Ele até, ó, ele achou que a melhor coisa era adicionar direto o canhão, mas eu não concordo. A gente poderia fazer umas coisinhas ali, dá para se aventurar
inventar algumas coisas, tá? Que seria, por exemplo, eu vou, eu poderia, é, como vocês podem ver, todas essas partes aqui elas se repetem, ó. A Dedê carta, salso leves, e só muda o final, as duas últimas palavras. Eu poderia, por exemplo, fazer uma concatenação para que pegassem ali a informação, eu passasse realmente o nome do item, se esse fosse o escopo, mas a gente só quer testar no fluxo completo. Não é, não é o requisito ser um item específico. Então, para a gente não importa, vamos só pegar o primeiro mesmo. Aqui vamos ver o que vai acontecer nessa ação. A gente pegou o get test ID e pegamos o primeiro item. Muito provável ele vai abrir o item. Imagino, ou não. Talvez. Não existe essa ação, né? Como vocês podem ver, eu estou passando o mouse aqui e não existe. A gente devia ter testado isso antes. Ele até clicou, mas não existe nada. A ação não faz nada. Então a gente vai precisar mudar um pouquinho a estratégia aqui. Vamos ver como a gente pode fazer. Deixa eu fazer isso aqui e vou apertar o F2. Vamos inspecionar esse elemento por aqui. Vamos ver o que nós temos de opção que não apareceu lá. Tá. Aqui a gente já não tem tanta coisa, né? A gente tem aqui aquele item que a gente viu, description. Dá para clicar aqui na description, tá? Perceba que ele não mostrou nessa parte. Eu posso clicar aqui na descrição, posso clicar nessa parte aqui, e imagino que eu posso clicar. Isso é clicável. Vamos fazer um teste. Vou copiar aqui, e muito provável, vocês vão perceber que esse item ele vai se repetir, tá vendo? Ó, item description, description. Então eu posso fazer só alterar aqui qual é o valor do data test. Na verdade, é a mesma coisa. Ele deveria clicar. Não é clicável isso aqui? Isso é clicável. Vamos ver. Ah, tá. Não é clicável, gente. Esse nome aqui, apesar de. É porque tá aparecendo a mãozinha de clique, mas não é clicável. No caso, só o nome e talvez a imagem. A imagem é clicável e o nome. Então, de fato, a gente vai ter que, para esse momento, como eu falei, não é o escopo a gente esmiuçar isso, escolher aqui qual seria a melhor regra para se aplicar. Então, a gente vai escolher aqui o que seria realmente nesse. Descrição. Não. Inventory name. Ok, opa. Nós temos aqui algo. Nós temos o inventory. Engraçado que pra gente não aparece esse inventory name. A gente pode fazer isso aqui. A gente pode clicar no inventory name. Inventory item name. Estava aparecendo pra gente esse lá. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Vai ficar um pouquinho quebrado aqui. Opa, funcionou. Funcionou. Então, uma vez estando nessa tela, a gente pode clicar no botão de adicionar o login. Aqui está genérico, de fato, mas também só imagino que só tenha ele na tela. Então, é isso. A ideia é essa, gente. Você tem a possibilidade ali do Pico Locator, mas pode ser que nem sempre seja a melhor opção. Então, você precisa realmente procurar aqui qual seria a opção mais segura possível para você garantir que seu teste não vai quebrar no futuro. Tá, aí ela está me corrigindo aqui. Não, por algum motivo. Mas não tem esse botão. Ela errou dessa vez, vamos ver. Vai funcionar. Pronto. Aqui, aparentemente, pela função do site, ele adicionou o item ao carrinho, a gente já pode ver o ícone aqui. A aproximação, no nosso caso, seria ir para o carrinho, né? Adicionar o item ao carrinho e ir para o carrinho. Ação de ir para o carrinho. Então, vamos selecionar nosso pick locator. Eu imagino que não vamos ter problemas aqui. Vai teste ID, shopping cart link. Cliquei, pronto. E a função de clique. Vamos verificar. E vamos chegar no final do nosso teste, tá? Ok, pronto. Então chegamos no carrinho.
Próximo passo seria prosseguir para o checkout, ok? A gente precisa clicar aqui no botão de checkout, que também foi bem fácil aqui. Novamente, não é todo site que é assim. Cara, se você está atuando e conseguir ter essa possibilidade de conversar com o seu desenvolvedor front-end ali, solicitar isso e ter esse site dessa forma, perfeito, é o melhor dos cenários. Mas nem sempre a gente tem essa flexibilidade, às vezes, né, enfim, as pessoas são diferentes de inúmeras formas. Pô, a gente chegou na tela de checkout e aqui no checkout, né, ao meu ver, um fluxo de usuário, não faz muito sentido ele preencher novamente as informações dele, né? O ideal é que a gente tivesse um cadastro, enfim, mas tudo bem. Não vamos questionar que é a regra do negócio do site. Afinal, é para a gente praticar. Que eu preciso preencher o first name, o last name e o código postal. Aqui, imagino também que não teremos nenhuma complicação. É só selecionar get first name, eu imagino até que o próximo é só last name, pronto. E o próximo, zip code, ok. Postal code, né? Tá como ali. Então aqui eu preciso. Opa, ele já até ó, entendeu tudo aqui. Como ficou claro para todo mundo, então eu vou até mostrar o que a gente fez aqui, né? Já que a IA ajudou aqui. Ele preencheu o first name, a gente viu que está certo, realmente, está certo. Last name e o zip code. Eu imagino que isso ali deve funcionar, 5 dígitos. A gente depois precisa clicar em continuar e ele já fez aqui o clique, né? Vamos verificar aqui se vai funcionar. Que é preencher os dados pessoais. Opa, ele não clicou em continue, não. Deveria ir para a próxima tela, certo? Opa, teve alguma coisa aí, aconteceu alguma coisa. Ele não executou esse clique aqui. Vocês podem perceber aqui, isso é a extensão que nos dá. Perceba que tem um número em milissegundos. Isso aqui foi quanto tempo essa ação demorou, levou para ocorrer, né? Inclusive aqui a gente tem até a quantidade total, o tempo do teste. E perceba que em clique. Ah, tá. Acontece, tá, gente? Acontece. Faltava fechar ali o parênteses erro. Enfim, tudo certo, erro nosso. E acontece. Às vezes você vai passar horas debugando um problema, você achando que é um problema no site e vai ser problema entre. É o famoso problema entre a mesa e o computador. Pronto, é que ele chegou na tela final do checkout, que é para finalizar a compra, né? O nosso próximo passo aqui é realmente clicar em finish e finalizar a nossa compra, que eu imagino que também não teremos muitos problemas, afinal é só um botão. Aqui aqui faz sentido também a gente colocar uma, uma validação leve, tá? Para validar se a gente realmente está na página de checkout. Checkout Step 2, não sei se é essa URL. Realmente é essa URL. Então, a gente faz sentido colocar uma validação dessa para verificar se realmente a gente está aqui. A gente está pela URL, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Mas normalmente os sites de e-commerce têm uma tela realmente, um checkout, né? Uma barra checkout. Então, não vejo problema nisso. Nosso próximo passo é clicar em Finish para finalizar a compra. E eu imagino que depois disso, realmente, a compra é finalizada. Vamos ver se conseguir. E a gente precisa fazer um clique. Ok, vamos executar nosso teste. Deixa eu fechar aqui. Na verdade, eu fechei na hora que ele vai abrir, mas tudo bem, vai funcionar. Tá, aconteceu alguma coisa. E tem um erro aqui, ó. Teve um erro. Reference erro. Repetition is not defined. Ah, tá. Tem uma vírgula aqui, né, no lugar do ponto. Então, realmente, ele não vai entender o que eu quero. Agora deve funcionar. E eu sei que a gente já passou bastante tempo, 39 minutos. Vai passar um vídeo mais curto. Ok. Chegamos no final do nosso teste, que é
a mensagem, né, que a sua compra foi feita com sucesso. E aqui, de fato, sim, a gente precisa ter uma validação, né? Percebam que aqui são todas as ações, a gente tem uma leve, uma breve validação aqui de URL, aqui também, mas isso não valida o objetivo do teste. Aqui, essa última validação é exatamente para validar o objetivo do teste. Aqui a gente tem o objetivo do teste chegando ali no final, que é a validação, e o teste seguiu o fluxo completo e correto, né? Então aqui a gente precisa, a gente poderia validar, aqui nesse caso tem até um URL bem específico, né? O checkout complete, mas a gente pode validar a gente pode validar essa mensagem, porque isso também faz referência a que foi feita, né, a compra foi feita com sucesso. Enfim, poderia ter, por exemplo, vai ter um teste que eu preciso gerar o PDF da ordem de compra, né, do pedido, no caso aqui. Então, esse poderia ser já outro teste, né, que a gente precisaria passar por esse fluxo, mas o objetivo final seria gerar o PDF, a gente consegue fazer esse complemento também. Eu não sei se ele baixa, eu não sei se ele abre numa aba separada, então a gente consegue fazer isso também. Bom, aqui eu vou validar por essa mensagem, tá? Acho que foi até o que ele sugeriu aqui na IA. Vamos ver. Checkout complete. Não acho que nós temos esse. Mas vamos ver. Perceba que aqui ele só trouxe isso aqui, ó, complete header. Eu acho que se passarmos só isso, não vai, ele vai validar tudo. Eu acho que isso aqui, checkout complete container. Isso aqui foi o que ele trouxe aqui. É, é esse tudo aqui, mas deixa eu inspecionar só essa mensagem pra gente entender aqui como é que ela tá. Complete header. Ok? Trouxe. Então era aquilo que ele trouxe ali mesmo. Então eu apaguei tudo, não precisava. Complete header. É isso. É isso. Complete header. Dá teste complete header. E aqui a gente vai usar a função to have test, que é o que eu estou dizendo? Dizendo, contém esse teste, tem esse texto, né? Tem esse texto. Esse elemento, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que esse elemento contém esse texto, né? Thank you for your order. Assim mesmo que está. Thank you for your. Tá certo. Vamos executar, verificar se está tudo certo. E é importante vocês fazerem esse desafio por conta da próxima aula, que é de Page Ops. Então, aqui é meio que o nosso projeto de fato. Sempre que o teste passou, e, de fato, nós concluímos aqui o nosso teste, né, o nosso desafio do scope, do teste, um fluxo completo, um fluxo end-to-end do Salsa Demo ali, de fazer um pedido de compra, né, fazer um pedido, finalizar uma compra. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude vocês aí na resolução do desafio, que não é muito difícil, de fato, eu confesso, mas para quem talvez esteja tendo um primeiro contato, é um pouquinho mais difícil. Na próxima aula a gente vai falar sobre PageOps, a gente vai reutilizar esse código para aplicar a próxima aula, então vai ser bem legal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.